Estamos de volta aí com o programa Pontuando e hoje nós estamos com um título assim bastante desafiador: Tratado da Dor, do corpo à existência. Muito bem. Olha, esse Tratado da Dor, ele vai ser uma abordagem multi e interdisciplinar. Existem dores, obviamente, físicas, algumas que persistem, ora, via de regra, voltam. Existem dores que são dores somatizadas a partir de práticas, de personalidades, de empates na vida, questões às vezes filosóficas, parece incrível dizer isso, né? Psicológicas, às vezes até existenciais, espirituais. Existem algumas formas da gente sentir dor, e às vezes a dor é no espírito, mas ela é somatizada. Então existe uma maneira integral da gente observar a dor. É claro que nós vamos fazer um ensaio aqui mais ou menos superficial, citando alguns autores, citando as ciências, as filosofias, as espiritualidades, vamos chamar assim, as psicologias, os tratamentos, as condutas, né? Em várias áreas, sempre obviamente citando autores, mas é um ensaio superficial só para a gente tomar conhecimento. Uma das coisas que mais se tem na atualidade é a questão da dor, a questão das incertezas, a questão das desconfianças, das polarizações, das raivas, né, dos ódios que se sente e que acabam diminuindo a qualidade de vida. Quando as pessoas se defrontam com as dificuldades num mundo cheio de, entre aspas, oportunidades ou cheio de chamamentos e que muitos gostariam de atender, às vezes não tem condição. Então, é a dor de um tratamento que não se faz, é a dor de uma psicologia que não se tem como tratar, é a dor do mau entendimento das coisas, as dores das informações, as dores dos maus relacionamentos. Existem muitas formas da sociedade doer, portanto, esse ensaio aqui ele tem um cunho mais existencial, mas é óbvio que ele é superficial. E nós vamos falar também sobre dores físicas, né? Dores de traumas, dores de doenças. Nós vamos falar sobre tudo isso e de maneira superficial. Vai servir de referência para a gente fazer algumas reflexões. E por isso, eu vou pedir para você passar esse vídeo para frente, deixar seu like, deixar seu comentário e assinar o nosso canal. Como ele vai ficar um vídeo longo, eu vou começar a ler esse tratado aqui, que não é propriamente um tratado, porque um tratado é algo de estudo profundo, né? Então, esse tratado, essa palavra aqui é mais para chamar a atenção do vídeo. Você vai ver que isso aqui é o resumo do resumo do resumo. Mas como eu peguei muitos enfoques e muitas frentes, ele ficou um resumo de várias frentes, juntos e naturalmente, multi e interdisciplinarmente, mas no final das contas ele ficou com algumas páginas. E no final nós vamos falar do vício e da dor, porque os vícios também são coisas que nos acometem. Muito bem. E às vezes a gente tem vícios que a gente não percebe, porque vício não é só substância ativa. Os vícios às vezes são condutas subliminares, condutas repetitivas, maneirismos de personalidade. Bom, vamos ler. A dor humana transcende a definição fisiológica da dor. Ela é um fenômeno multidimensional e, portanto, ela precisa de uma análise que contenha mais de uma dimensão, tanto interdisciplinar quanto multidisciplinar. E a gente poderia colocar até mais coisas aqui, mas vamos nos ater ao mais conhecido. Esse vídeo explora a dor sob os enfoques da neurociência, mas também da filosofia existencial, da psicologia clínica, aquela mais focada no paciente individual, mas também da psicologia social,
tradições espiritualistas que avaliam a dor e que dão dimensões existenciais, especialmente em relação a questões de divindades, das crenças nas divindades e ao sentido atribuído ao sofrimento que algumas religiões costumam dar. Então esse ensaio ele é objetivo e subjetivo com relação à consciência da dor. Existe a subjetividade da dor e a objetividade da dor. A gente pode avaliar as duas coisas pela ciência, mas também pela filosofia e algumas vezes pela espiritualidade e pela psicologia. Nós podemos concluir que a dor, quando inserida em um contexto de sentido, seja ele espiritual, psicológico, existencial, etc., pode deixar de ser apenas um sofrimento para se tornar um vetor de transformação e transcendência. Algumas sociedades, alguns autores, alguns ensaístas, filósofos, analistas, percebem que a dor costuma modificar as dimensões de pensamento e de sensação das pessoas em suas existências, mesmo quando são dores físicas, quando são doenças, às vezes, quando a pessoa passa por uma doença terminal na família, a maneira de ver a vida se modifica. A intensidade da dor de outra e a intensidade de nossas próprias dores, elas nos trazem reflexão, nos trazem humildade, nos trazem aquela abordagem da vida em que você começa a tentar entender o sentido. Nós falamos aí em outros vídeos de sentido da vida, a vida dentro e fora a vida que veio do universo, a vida que permeia, o sentido da vida que cada um existe, que sente em si nas sociedades. Falamos de fé, falamos das crenças, falamos de ateus, de crentes, de deuses existentes, de deuses produzidos ou de um Deus feito à imagem do homem, um Deus criado, mas também falamos de um Deus existente. Redunda que isso aqui se refere também, de certa forma, a esses vídeos. Então, as dores, mesmo que físicas, mesmo que explicadas pela ciência, mesmo que a ciência se ocupe de libertar os homens dessas dores, o que é justo e razoável, ela de qualquer forma faz uma transcendência, nem que seja para avaliar quanto que nós estamos evoluindo em sociedade, em termos de ciência e em termos pessoais. Então, vale a pena falar e analisar, porque tudo, no final das contas, redunda num mal-estar. Esse mal-estar pode ser tido ou sentido existencialmente como uma dor. Então, as dores dos corpos, que trazem objetivamente a necessidade de busca das causas e seus tratamentos, obviamente, que por sua vez inclui também uma transformação por aprendizado clínico, por parte da ciência, mas também um aprendizado social, por parte da sociologia, da antropologia, das análises políticas, dos embates dentro das sociedades e as providências que nós tenhamos que tomar para manter o homem lúcido, clarificado, esclarecido e chegar a um conhecimento mais geral possível à medida que evoluímos como sociedades. Então a palavra-chave aqui, algumas delas são dor, espiritualidade, filosofia, psicologia, neurociência, divindade, religiosidade, espiritualidade e enigmas, O enigma da dor. Uma abordagem interdisciplinar. Olha bem, a dor ela não é propriamente um enigma, Existencialmente nós poderíamos dizer, por que padecemos de tantas dores, Existem dores pequenas, dores furtivas, dores ocasionais. Por exemplo, é até engraçado falar isso, mas você está num dia a dia, numa solenidade, ou dentro de um ônibus, ou dentro do seu carro, ou dentro de um elevador, ou numa reunião, e você tem uma dor de barriga, e ela às vezes é lancinante. Aquele momento da dor ali que você vai se livrar dessa sensação rapidamente, eu diria rapidamente em termos de minutos, talvez horas, mas é uma sensação profunda, uma sensação reflexiva, que ela nos deixa espantados, Mas a gente costuma ser previdente nessas coisas, podem acontecer. Então, a palavra enigma ela era associada à ideia de que por que temos tantas dores, Dores de perdas, dores de abandono, dores de gostar de alguém que não gosta da gente, dores de não gostar de alguém que gosta da gente,
dor de você ter que... Coisa simples, você vai ao dentista, né? Você tem uma dor de garganta, você tem, né? Você tem uma enfermidade qualquer que redunda em dor e que você tem que tratar. A nossa vida não existe sem a dor. A dor parece que é transformadora. Ela não deve ser centralizada como se a vida fosse dor, porque isso é uma forma pessimista, né, de analisarmos a dor. Mas as dores são muito presentes em nosso dia a dia. Por isso que existe esse enigma, essa palavra enigma. A dor é uma experiência universal, intrinsecamente humana, mas não apenas, né? Se ela for física, ela requer pesquisa, mas ela também transcende essa sensação física quando avaliada no complexo fenômeno que permeia esferas biológicas, mas também filosóficas, psicológicas e espiritualistas. Porque nesses termos ela repercute. A dor do corpo também é a dor da alma. E a dor da alma pode refletir no corpo, quer dizer, existe um feedback aí. Nossas análises passam pelo alerta que o corpo dá, de alguma forma, porque a dor se revela um intrincado tratado que desafia a nossa compreensão e nos impele a explorar suas múltiplas dimensões. Bom, essa foi uma introdução. Uma segunda introdução seria o seguinte: a dor é uma experiência das mais universais, ao mesmo tempo mais incompreendida das condições humanas. Nós estamos falando sobre isso agora. Não se limita a uma resposta física, a um estímulo nocivo, mas se estende à esfera psicológica, existencial e espiritual. Então, estou me repetindo aqui. Nas mais diversas culturas e tradições, a dor é sempre associada a castigo divino, à redenção, à purificação, à aprendizado, à iluminação. Mesmo quando você a analisa objetivamente, as reflexões a respeito disso, talvez não como castigo, necessariamente, mas como redenção, como purificação, como aprendizado e como iluminação. Eu ouvi numa entrevista de uma pessoa que falou, é claro que eu teria que me aprofundar um pouquinho mais nisso, mas ela virou e falou assim que ela teve câncer e que para ela foi muito bom, porque ela era uma pessoa péssima e ela se tornou uma pessoa muito melhor. Parece que ela ficou curada do câncer, passou por aquela situação de abismo, né? E quando ela saiu do outro lado, ela disse que foi ótimo para ela. Claro que não foi bom ter tido câncer, né? Ter que fazer aquele tratamento doido e tudo tal. Mas é ótimo em termos de personalidade, em termos de maneira de ser, maneira de ver a vida. Ela deve ter ficado pacificada. Então, foi uma experiência interessante. Mas, claro que ninguém deseja uma coisa dessa. Esse ensaio, então, tem o objetivo de investigar, tanto na ciência, quanto na filosofia, quanto na psicologia, quanto na espiritualidade, o fenômeno da dor. Muito bem. Vamos vê-lo de maneira integrativa. A dor sob o olhar científico, neurobiologia e plasticidade. Na ciência, a dor é estudada em termos neurofisiológicos e imunoneurológicos. A nocicepção é um termo, né? Nocicepção. Ele é um processo pelo qual as terminações nervosas especializadas detectam estímulos lesivos e transmitem sinais ao sistema nervoso central, envolvendo o córtex somatosensorial, o sistema límbico e o córtex pré-frontal. A dor, então, não é meramente um sinal de dano tecidual. Ela é modulada por fatores genéticos, epigenéticos e ambientais. E a sensação é que é dada dentro desses circuitos que foram mencionados. Entretanto, a dor desafia uma compreensão linear, pois muitas vezes ela se manifesta sem lesões detectáveis. Estudos de Apkarian, entre outros, e Wolff, estudos de 2019, aliás 2009 e 2011, têm revelado que as alterações na plasticidade cerebral e no sistema imunológico podem manter ou intensificar o sofrimento. A subjetividade, portanto, não é um mero acréscimo à dor, mas parte da sua estrutura de dor. Então, a dor crônica, né? Quem tem dor crônica, então é um desafio significativo. E o mais interessante é que a dor crônica, relativamente a alguns processos de doenças, às vezes neurológicas, ela não tem a mesma intensidade para todas as pessoas, né?
Normalmente elas são associadas a lesões físicas evidentes, vamos dizer assim, que você possa pesquisar inclusive com exames de imagem. E envolve alterações neuroplásticas complexas no cérebro e na medula espinal. Compreender a modulação da dor, a neuroplasticidade e a interação entre o sistema nervoso e o imunológico, que seria uma neuroinflamação, é fundamental para o desenvolvimento de tratamentos eficazes. Então isso aí é uma coisa objetivamente, uma coisa física objetiva que tem causas às vezes neurológicas, às vezes de dano tecidual, etc. Agora, a dor no sentido da existência, a perspectiva filosófica. A filosofia contempla a dor como elemento constitutivo da existência. A filosofia contempla a dor como dessa forma. Os estoicos, por exemplo, como Sêneca, defendiam a superação da dor por meio da razão. O Nietzsche valorizava o sofrimento como um catalisador de crescimento. Ele dizia: o que não me mata me fortalece. Algumas religiões usam essas terminologias. A dor nos confronta com questões existenciais profundas, mesmo quando ela é física e está relacionada a um problema específico. Os estoicos buscavam a ataraxia, que é a imperturbabilidade diante do sofrimento, ou seja, estar imperturbável diante do sofrimento. Nietzsche viu uma oportunidade de crescimento, já dissemos isso, e um campo fértil para debate. Então a dor nos força a refletir sobre a fragilidade da existência, a nossa finitude, a nossa liberdade, a nossa responsabilidade. E o nosso melindre, né? Existem personalidades mais fortes, outras não tanto. O Schopenhauer, para ele o sofrimento é inerente ao desejo, a vontade, que para ele é a vontade, né? O desejo, né? É a fonte da dor. Mas isso é uma análise filosófica. Então, Schopenhauer argumentava que o sofrimento é inerente à vontade de viver. Claro que ele aqui não está falando de uma dor física. Simone Weil viu o sofrimento como condição de abertura à graça divina, onde o eu se esvazia para acolher o outro e acolher o sagrado. E Camus, em sua filosofia do absurdo, explorava a busca por um significado em um mundo indiferente, onde a dor é uma realidade inescapável, e onde ele percebia a indiferença da dor dos outros sobre a dor, a indiferença dos outros sobre a dor pessoal. A dor, ou de coletividades, né? A dor pode ser vista como um catalisador para a introspecção, a resiliência e a busca por um propósito maior, transformando-o de um evento negativo em uma experiência potencialmente enriquecedora que molda, né, nossa identidade e compreensão do mundo. Realmente, quando você está cometido de alguma coisa que se torna uma coisa principal na sua vida, as outras pessoas continuam seguindo seus caminhos. E às vezes, obviamente, olham para você e ficam tentando te ajudar, e às vezes ajudam, mas aquele sofrimento ali é pessoal e solitário. Obviamente que você pode ter pessoas que te ajudem muito, estejam ali com você o tempo todo, mas ainda assim, é em você que a dor está. Então esse crescimento, esse sofrimento, esse crescimento é pessoal. A Teodiceia, que é uma questão filosófica e teológica, interroga: como um Deus bom permite o sofrimento? Leibniz propôs que vivemos no melhor dos mundos possíveis, onde a dor cumpre uma função oculta de equilíbrio moral e universal. Esse questionamento de que como Deus permite o sofrimento era uma boa pergunta para se fazer à divindade, para que ele pudesse explicar que muitos são os caminhos, né, para o crescimento. E não é que a divindade criadora, boa e amorosa permita a dor. É porque ele permite também, essa é uma análise, né? Porque ele permite também o seu crescimento, e para o seu crescimento muitas vezes é necessária a dor. Agora, tem religiões, nós vamos falar isso aqui, tem religiões que centram muito na dor o crescimento. O crescimento não é necessariamente dolorido, né? Ele não precisa ser dolorido. Ele pode ser conquistado por uma capacidade de olhar para dentro, olhar para as outras pessoas, vai depender de uma evolução espiritual. Muitas coisas que são dores para alguns não são dores para outros. O olhar psicológico agora, percepção, emoção e comportamento. A psicologia da dor reconhece a experiência subjetiva como sendo multifacetada. A dor não é apenas uma sensação,
mas uma percepção influenciada por fatores cognitivos, emocionais e comportamentais. Teorias como a teoria do portão da dor de Melzack e Wall já destacavam a modulação psicológica da dor, o estado de humor, as expectativas, as crenças, o histórico de vida, o contexto social desempenham um papel crucial na forma como a dor é percebida, avaliada e enfrentada. A dor, então, é analisada como uma experiência subjetiva moldada por fatores emocionais, cognitivos, comportamentais. A percepção da dor varia segundo crenças, culturas, traumas, passado, suporte social, tipo de sociedade, tipo de civilização. E a dor crônica em especial, que nós já nos referimos, ainda vamos falar dela algumas vezes, está associada a transtornos como depressão, ansiedade, isso olhando pelo lado da psicologia. A dor crônica, em particular, então, ela está intrinsecamente ligada a transtornos psicológicos como depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, a terapia de aceitação e compromisso, a ACT. As abordagens baseadas em mindfulness têm se mostrado eficazes no manejo da dor, ao ajudar os indivíduos a modificar seus padrões de pensamento e comportamento em relação à dor, promovendo a adaptação, a melhoria da qualidade de vida. Essas abordagens terapêuticas contribuem para que o indivíduo ressignifique a dor, desenvolvendo resiliência e aceitação. Na psicologia analítica, por exemplo, a psicologia de Carl Jung, interpreta-se o sofrimento como a etapa do processo de individuação, uma travessia para o amadurecimento psíquico e espiritual, quando o indivíduo se sente ele próprio, uma entidade absoluta de ação e protagonismo nesta vida. E claro que se associa com outras individualidades, mas que tem responsabilidade por si e não fica aquele processo de choroso, de dizer coitadinho de mim, que cresceu. Muito bem, agora a abordagem, mesmo dentro dessa abordagem psicológica, nós temos a mente experienciando a dor. Essa dimensão psicológica da dor, inegavelmente, é muitas vezes subestimada. Fatores como emoções, pensamentos, crenças, experiências passadas, estratégias de enfrentamento podem modular significativamente a percepção, mas também a resposta que você dá à dor. Aspectos cognitivos, por exemplo. A atenção focada na dor pode intensificá-la, enquanto a distração pode diminuí-la. Isso é fato. Crenças catastrofizantes sobre dor, por exemplo, nunca vai melhorar, é o pior que poderia ter acontecido, estão fortemente associadas a níveis altos de dor e incapacidade. Quer dizer, a pessoa reforça demais a dor porque está demais concentrada nela. Claro que isso é mais fácil falar do que fazer, mas existem tratamentos, pessoas que podem te ajudar a aliviar essa tensão e diminuir a sensação de dor. A autoeficácia conquistada ou a crença na própria capacidade de lidar com dor é um preditor importante de melhores resultados. Então você pode ser ajudado a chegar a isso aí. No âmbito da psicologia, existem trabalhos que vão tentar fazer isso acontecer. Aspectos emocionais. Por exemplo, pessoas às vezes que têm câncer vão fazer alguns tratamentos psicológicos, algumas terapias. Por quê? Mas ele vai resolver o câncer? Não vai, mas ele vai conseguir conviver melhor, ele tem um resto da vida para ele viver. E algumas pessoas, porque dimensionam melhor suas mentes, sobrevivem mais tempo à doença. De repente, lá na frente vão ter a finitude, uma finitude antecipada, mas não seria tão antecipada e não seria tão sofrida. E nesse interregno tem tempo de você ter o crescimento. Mas o que adianta o crescimento se você vai chegar à finitude? Bom, algumas pessoas como eu, por exemplo, acham que nós não somos apenas a carne, acho que nós somos carne e espírito. E que o espírito, aliás, eu acho que eu sou espírito, que estou aqui no movimento nesse plano. Para quê? Para crescimento. Em direção ao quê? Em direção a uma evolução. Para quê? Aí já é muita pergunta, Mas eu acho que nós somos isso. Então, quando você consegue distanciar-se um pouco do problema e você ganha tempo de reflexão, ganha humildade, ganha conhecimento da vida, você começa a ter o olhar dos outros, você está em crescimento. Então isso justifica. Se você acha que você simplesmente vai morrer, que acaba tudo, que não existe espírito, não existe nada, talvez e você encontre menos razões para poder enfrentar a dor. Mas talvez você tenha uma personalidade, embora ateia e tal, você tem uma personalidade bem constituída, você faz bom uso daquilo ali, nem que seja para seu conforto pessoal no seu dia a dia. Então, vale a pena a gente ter acompanhamentos aí
dentro desses aspectos cognitivos. E redunda nos emocionais, né? Ansiedade, depressão e estresse são comorbidades comuns da dor crônica. Muita gente tem dor sem ter dor, sem que exista realmente uma causa física para a dor. É uma dor de personalidade, é uma dor que localizada ali, é uma sensação de dor, é uma angústia, né? E pode exacerbar a experiência dolorosa. O medo da dor, a evitação das atividades, pode levar à inatividade, descondicionamento e, paradoxalmente, aumentar a dor. Então, existe um aspecto emocional associado à dor. Comportamento, a expressão da dor, gemidos, expressões faciais, busca de ajuda é influenciada por fatores sociais e pode ser reforçada ou inibida pelo ambiente. Às vezes você tem muitas pessoas que te convidam a te sensibilizar, a relaxar, a sair daquele rame-rame, a deixar de estar focado naquilo. Então, a mudança de comportamento pode te ajudar. Não é fácil, não estou falando que é fácil. Tem autores aqui como Aaron Beck, que não está diretamente focado na dor, mas ele tem trabalhos aqui da terapia cognitivo-comportamental que foram amplamente adaptados para o manejo da dor crônica. Tem o Dennis Turk, que é um dos pioneiros da aplicação do TCC, né? Terapia comportamental. E tem aqui que também trabalha a dor crônica, né? Desenvolve modelos abrangentes que integram fatores cognitivos, emocionais e comportamentais. Ele tem trabalhos no modelo biopsicossocial da dor, que são fundamentais, são boas análises, tem boas perspectivas. Tem o Steve Linton, que é um pesquisador proeminente na terapia comportamental, que também para dor nas costas, por exemplo, para preservação da dor crônica. Tem gente que tem um problema neurológico que dá dores em vários lugares e acaba que a pessoa tem um nível de sofrimento muito grande. O tal de Gordon Amsmuthson, que contribui significativamente para a compreensão do medo da dor e seus impactos na dor crônica e na incapacitante, né? Tem uma doença neurológica que eu não estou conseguindo lembrar o nome aqui agora, que algumas pessoas mais velhas desenvolvem e realmente são complicados. Bom, agora nós vamos entrar nas tradições espiritualistas da dor diante da divindade. A dor tem papel central em quase todas as tradições espiritualistas, ainda que com significados distintos. E não poderia ser de outra forma, porque a dor é uma coisa presente na nossa vida. O prazer também. A alegria, a tristeza, várias coisas são presentes no dia a dia. Mas a dor ela é muito centralizante, né? Ela puxa muito para você ficar em torno daquilo. Tem gente que consegue ficar em torno do prazer, tem gente que consegue ficar em torno do trabalho, em torno de alguma coisa. Mas a dor é uma coisa que você não deseja e ela atrai sua atenção. E lidar com ela é complicado. Ela é muito dentro da nossa existência. Tem algumas gratas criaturas que não passam por dores, não sofrem doenças graves, não têm doenças complicadas. Tem gente que nem gripar não gripa, né? Então ele não tem muita ideia da dor, não tem como aferir. Mas tem gente que tem dores lancinantes. O cristianismo, por exemplo, começa pela figura do Cristo crucificado, que representa o sofrimento que redime, o Redentor, né? Para Santo Agostinho, o sofrimento aproxima o ser humano de Deus, ao passo que São João da Cruz vê a noite escura da alma como uma etapa para a purificação mística. Isso é uma forma de ver, mas a gente não pode ficar só centrado nisso, né? No budismo, o sofrimento, que tem o nome de dukkha, é a primeira das 4 nobres verdades. Não é castigo, mas é parte da existência. Até aí dá para entender. A superação da dor ocorre com o desapego com a meditação. No hinduísmo, a dor é resultado de um karma que deve ser aceito como parte da jornada evolutiva da alma. A união com o divino, que é chamado moksha, rompe o ciclo de sofrimento. Isso é uma forma de ver. Espiritismo de Allan Kardec afirma que a dor pode ser uma prova, uma expiação, permitindo ao espírito evoluir moralmente através de reencarnações. Islamismo, a dor é a provação que fortalece o fiel, né? A submissão à vontade divina e a paciência são virtudes centrais. No judaísmo, o sofrimento pode ser castigo pedagógico, o caminho para o retorno a Deus, no caso de Jeová.
como exemplificação no livro de Jó. Essas são visões que apontam para um denominador comum: a dor como instrumento de evolução, revelação e transcendência. Você pode, inclusive, não aceitar isso e pode pensar nisso de uma outra forma, talvez não carregando tanto nas coisas. Mas vamos falar de transcendência e divindade. No campo espiritualista, a dor é frequentemente interpretada sob a lei da providência divina, a lei do karma, a lei da purificação, ou como caminho para o autoconhecimento e para a transcendência. Diversas tradições religiosas e filosóficas, desde o cristianismo, com a figura do Cristo no seu sofrimento que nós mencionamos, o budismo com o conceito de sofrimento, o dukkha, as visões espíritas que atribuem aprendizado e expiação, oferece arcabouço para a compreensão da dor e um plano que vai além do plano material. Então, essas visões dessas religiões as principais que eu citei, todas elas focam na dor como transcendência e superação e evolução. E resumidamente foi isso. A questão da divindade e as dores é um tema central na Teodiceia, o estudo da conciliação da bondade e onipresença de Deus com a existência do mal e do sofrimento no mundo. Para muitos, a dor é vista como um teste de fé, um chamado à humildade, uma oportunidade para desenvolver virtudes como paciência, compaixão, resiliência. Em algumas perspectivas, a dor física e emocional pode ser um meio de purificação espiritual, liberando o indivíduo de apegos e ilusões, aproximando-o de uma realidade transcendente. E a busca por um significado espiritual na dor pode, paradoxalmente, diminuir o seu impacto avassalador da dor, transformando em um caminho de crescimento e uma conexão com o divino. Abordagem social, a dor no contexto da vida. A dor não ocorre no vácuo, Ela é moldada e expressa dentro de um contexto social e fatores como cultura, ambiente familiar, suporte social, status socioeconômico e até mesmo o sistema de saúde, podem influenciar a percepção, a expressão e o manejo da dor, claro. Influências culturais. Diferentes culturas têm distintas formas de expressar a dor, tolerá-la e de buscar ajuda. O significado atribuído à dor pode variar enormemente dentro de uma cultura para outra. Suporte social. Indivíduos com bom suporte social tendem a ter melhores desfechos na dor. A falta de apoio pode exacerbar sofrimento e a sensação de incapacidade. Fatores socioeconômicos, claro. O acesso a cuidados de saúde e qualidade do tratamento e até mesmo o tipo de ocupação pode influenciar a experiência da dor e sua cronificação. Aspectos ocupacionais. Lesões relacionadas ao trabalho e a percepção de justiça no ambiente do trabalho pode impactar a recuperação da dor. Claro, tudo isso influi. Existem várias contribuições relevantes aqui na sociologia, na antropologia. O Arthur Kleinman, antropólogo e médico conhecido por suas pesquisas sobre experiências das doenças em diferentes culturas, incluindo a dor, seus trabalhos destacam a importância de considerar os modelos explicativos e culturais das doenças. Howard Becker, embora mais conhecido por seus trabalhos sobre desvio e rotulação, suas ideias sobre a construção social da realidade podem ser aplicadas à compreensão de como a dor é socialmente definida e como ela é tratada. Estudos em saúde pública. Diversos pesquisadores em saúde pública têm investigado a epidemiologia da dor, carga da dor na sociedade, desigualdades no acesso a tratamentos, como aqueles afiliados à OMS, que produzem relatórios e diretrizes sobre o manejo da dor. Então, a dor é central em vários estudos. Abordagens multidisciplinares e interdisciplinares do manejo da dor. Dada a complexidade da dor, nessas análises que nós estamos fazendo, o manejo eficaz, especialmente da dor crônica, exige uma abordagem que vai além de uma visão de uma única disciplina, multidisciplinar. Envolve diferentes profissionais de saúde, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, quer dizer, são várias áreas da vida, trabalhando com o paciente de forma colaborativa, mas com o objetivo de intervenções ou fazendo intervenções que podem ser independentes. A comunicação entre esses membros, dessas equipes multidisciplinares é essencial. Agora, pode ser uma intenção interdisciplinar também, que representa um nível mais integrado, onde os profissionais não apenas colaboram, mas também compartilham de um modelo conceitual similar, comum da dor, e desenvolve um plano de tratamento único e holístico, muitas vezes com objetivos conjuntos
e intervenções coordenadas. Essas abordagens são consideradas padrão ouro para o manejo da dor crônica complexa. Na realidade, ela é tornada interdisciplinar dentro da multidisciplinaridade, porque vários profissionais vão ter um ponto de vista comum, cada um dentro da sua função, trabalhando em conjunto e cooperativamente para resolver aquele problema. Exemplos: abordagens e modelos interdisciplinares. Tem a clínica da dor, que são centros especializados que reúnem equipes de diferentes disciplinas para oferecer avaliação, tratamentos abrangentes, pacientes que podem passar por avaliação médica, fisioterapêutica, psicológica, ao mesmo tempo, no mesmo dia, e o plano de tratamento é discutido e formulado por um conjunto ou por uma equipe. Programas de reabilitação de dores ou de dor, foco na restauração da função do órgão, na redução da incapacidade, a integração de exercícios físicos, reeducação sobre a dor, estratégias de enfrentamento psicológico e retorno gradual às atividades. E o modelo biopsicossocial da dor, que é um modelo amplamente aceito e adotado, que enfatiza que a dor é o resultado da interação complexa de vários fatores biológicos, lesão tecidual, inflamação, psicológicos, pensamentos, emoções, crenças sociais, ambiente, cultura, suporte, e o tratamento tem que ser baseado nesses modelos que buscam abordar todos os domínios numa ação única e coordenada. Autores de contribuições relevantes dessas abordagens integradas são o George Engel, que é um médico psicanalista e bioestetista, não sei o que significa, que em 1977 ele propôs o modelo biopsicossocial como uma alternativa ao modelo biomédico tradicional, advogando por uma abordagem mais holística, mais integral da saúde e da doença, e vendo o indivíduo sob vários aspectos, o que tornou fundamental para a compreensão da dor. Laser e Chapman, que embora muito contribuíram para a prática de clínicas de dor, esses autores têm se destacado na discussão de modelos de cuidados para a dor crônica, enfatizando a necessidade de abordagens integradas. O Melzack também é frequentemente citado em discussões sobre o modelo biopsicossocial, devido à sua teoria do portão, que já mencionamos, que já foi incorporada com elementos psicológicos. A IASP, que é a International Association for the Study of Pain, e a EFIC, que é European Pain Federation, são organizações que promovem ativamente a pesquisa e a educação sobre a dor, defendendo e divulgando as abordagens multidisciplinares, interdisciplinares, através de publicações, congressos, diretrizes clínicas. Então, nós temos um adianto bem grande na sociedade humana sobre os estudos da dor. Mas quais seriam os desafios, as perspectivas que nós temos aí para frente? Apesar dos avanços significativos do campo da dor, ainda enfrenta desafios consideráveis. A transição da dor aguda para a crônica é um dos maiores, com mecanismos ainda não totalmente compreendidos, um dos maiores desafios. A subnotificação e o tratamento da dor persiste em muitas partes do mundo, muitas lacunas, especialmente em populações vulneráveis, Coitados. A crise dos opioides em alguns países destaca a necessidade de alternativas eficazes e seguras para o manejo da dor. E existem algumas perspectivas. Medicina de precisão em dor, identificando os biomarcadores de perfis de pacientes que respondem melhor a tratamentos específicos, novas terapias não farmacológicas, desenvolvimento e validação de intervenções como realidade virtual, neuromodulação de terapias digitais, integração da inteligência artificial e Big Data para analisar grandes conjuntos de dados, identificar padrões, otimizar diagnósticos e personalizar tratamentos, o foco na prevenção, ou seja, antes de você ter a dor, estratégias para prevenir a cronificação da dor, se você a tem de forma aguda e esporádica, especialmente após cirurgias ou lesões agudas. Se a dor é um fenômeno complexo, que desafia as fronteiras disciplinares, então uma compreensão profunda e um manejo eficaz vão exigir colaboração contínua dos cientistas, tais como médicos, os psicólogos, sociólogos, entre outros profissionais, todos eles trabalhando para aliviar o sofrimento humano, isso aí numa escala mais objetiva. Uma revolução do tratamento da dor possivelmente virá da capacidade de integrar esses conhecimentos em uma abordagem total centrada no paciente. A integração interdisciplinar ciência, sentido e cura
tem se mostrado frutífera no cuidado com saúde. A Organização Mundial da Saúde já reconhece que o bem-estar social, aliás, espiritual, com dimensão na saúde integral, né? E então, estudos mostram que pacientes que atribuem significado espiritual à dor apresentam maior resiliência e melhor prognóstico, cada um com a sua crença, né? O modelo biopsicossocial espiritual vai emergir então como uma alternativa ao reducionismo apenas biomédico. A dor, quando compreendida e acolhida em suas múltiplas camadas, pode transformar-se em processo de cura existencial. Muito bem. Sínteses e desafios interdisciplinares. Bom, a compreensão integral da dor exige, portanto, integração de diversas áreas dessas perspectivas. O tratamento eficaz, especialmente da dor crônica, deve ir além da intervenção puramente farmacológica ou puramente cirúrgica. Deve incorporar várias abordagens que considerem os aspectos psicológicos, sociais, às vezes até de populações sociais, né? E para muitos espirituais em algumas experiências. É claro que os espirituais aí entrariam com uma certa dificuldade, porque às vezes você está tratando de um tema objetivamente, né? E você não sabe nas crenças das pessoas. Mas tudo bem, você tem maneiras e maneiras de fazer alguma coisa sem atacar a crença das pessoas. A colaboração entre neurocientistas, médicos, psicólogos, filósofos, teólogos é essencial. Olhar para a dor sob múltiplos ângulos vai nos dar a percepção de que ela é mais do que um sintoma, ela é um fenômeno que desafia e que faz com que a gente repense nossa relação com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso mundo e com o transcendente. Então a dor é um fenômeno liminar entre o corpo e o espírito, entre a biologia e a transcendência. A sua abordagem requer diálogo entre saberes e respeito às múltiplas formas de compreensão. Bom, nesse cruzamento entre ciência, consciência e transcendência, a dor pode paradoxalmente revelar-se um caminho de cura e reconexão com a própria humanidade, humanismo, né? Agora nós vamos falar um pouco de vício. A dor e o vício, realidade somática, abstração da fome incessante, aquela necessidade que nós estamos chamando de fome aqui. A relação de dor e vício é complexa, multifacetada e atravessa os domínios também da neurociência, da psicologia, da filosofia e da própria espiritualidade. A dor como origem do vício. No plano psicológico e neurobiológico, inúmeros estudos demonstram que experiências adversas, precoces, traumas e condições emocionais crônicas dolorosas, como por exemplo abandono, negligência, humilhação, solidão, são fortes preditores de comportamentos aditivos. Segundo Gabor Maté, médico canadense especialista em vícios, o vício não é uma escolha moral, é uma adaptação à dor, nem que seja a dor da alma. Em sua obra In the Realm of Hungry Ghost, ele afirma que a pergunta não deve ser por que o vício, mas sim por que a dor. Então, a dor estaria implícita no vício. O cérebro humano responde à dor da mesma forma que a dor física. Ambas ativam regiões como a amígdala, o córtex cingulado anterior e o núcleo accumbens. Substâncias viciantes como álcool, nicotina, opioides, cocaína ou comportamentos como jogo, sexo, comida, redes sociais funcionam como anestésicos temporários, aliviando ainda que por instantes o sofrimento, se ele existir, né? O vício como fome abstrata, dor que se oculta no desejo. No plano filosófico e espiritual, o vício pode ser compreendido como uma fome simbólica, uma tentativa de preencher um vazio existencial. O sujeito viciado não deseja apenas o objeto, que é a droga no caso, ou o ato, seja lá qual for o ato vicioso que ele tem, mas uma busca de preencher uma ausência de sentido, de amor, de pertencimento e N ausências aí. É claro que nós estamos falando aqui de uma maneira muito superficial, muito genérica, né? Mas o vício ele é entendido dessa forma, filosoficamente. O filósofo francês André Comte Sponville, ele descreve o vício como uma persistência do desejo após a frustração do prazer. Ou seja, quanto mais se satisfaz, mais se deseja e mais se sofre. A fome desse viciado, então, é um buraco sem fundo. Ele consome para calar o grito da dor, seja lá o que for que ele consuma, mas o próprio ato de consumir aprofunda o buraco, porque ele se sente degradado. O prazer passageiro é seguido por culpa, abstinência, vazio ou outra necessidade, o chamado ciclo de dependência, e ele recorre ao vício
outra vez. A abstinência, por sua vez, é pura dor, física, mental e existencial. Então, quando ele fica na abstinência, porque ele está se sentindo degradado, ele sente muita dor, então ele retorna para a superação dessa dor através do preenchimento daquele buraco, né, que vai tornar-se esvaziar, novamente degradar e novamente encher. Então é um ciclo vicioso. Na tradição budista, o sofrimento está enraizado no apego e no desejo incessante que eles chamam de Danya, exatamente a matriz que sustenta o vício. O vício seria então uma forma extrema de dukkha, ou seja, de sofrimento da mente que se apega àquilo que é impermanente e ilusório. O alívio verdadeiro nessa perspectiva viria não da repetição, e sim da libertação do ciclo, né? A realidade da dor no corpo viciado de alguma forma. Sob o ponto de vista da medicina e da neurociência, o vício altera profundamente a fisiologia da dor. O uso contínuo de substâncias altera o sistema dopaminérgico, reduz a sensibilidade ao prazer natural, que seria a anedonia, e amplifica a percepção de dor. O cérebro do viciado perde a capacidade de regular tanto o bem-estar quanto o sofrimento. Ele não sabe exatamente quando ele está em duas situações. Estudos com usuários crônicos de opioides, por exemplo, demonstram que, paradoxalmente, o uso prolongado dessas drogas, cuja função é aliviar a dor, causa uma hiperalgesia, ou seja, uma intensificação da dor. Quando ele sente a dor, ela é muito mais forte do que antes, ou talvez muito mais forte do que ela seja efetivamente. O mesmo ocorre com o álcool, com os benzodiazepínicos, ou seja, o corpo viciado não encontra repouso, ele se torna cada vez mais sensível à dor e cada vez menos capaz de sentir prazer. E então isso é uma armadilha neurológica. Espiritualidade e libertação do vício. Nas tradições espiritualistas, o vício é frequentemente compreendido como uma forma de obsessão, de vampirização energética. O espiritismo kardecista, por exemplo, uma dessas visões espiritualistas, interpreta certas adições como resultado de afinidades entre o espírito encarnado e entidades desencarnadas presas às sensações materiais. Mas isso aí nem sempre é visto assim. Dito dessa forma, parece que o espiritismo só advoga isso. Você só está viciado porque tem um obsessor do seu lado. Não é bem por aí. O que o espiritismo costuma dizer é o seguinte: você, ao estar viciado, pode atrair seres, espiritualmente falando, que teriam sintonia com isso. E isso aí seria um reforço do seu vício. E a sua mente ficaria ocupada de pensamentos viciosos. É mais ou menos isso que está dito lá. Não estou dizendo que não existe, nem estou dizendo que exista. Estou dizendo apenas que, se existir, não é o tempo todo com todo mundo, né? Que tem algum tipo de vício. Por exemplo, vício de jogo, vício de sexo. Não necessariamente. Mas pode ser que seja, não sei, não vou garantir. O vício seria um nó kármico, né? Então, uma dor da alma que precisa ser transmutada com compaixão, disciplina e fé. Talvez não seja um problema kármico. Talvez seja um experimento, porque nós temos livre-arbítrio. Talvez seja uma experiência, uma queda do indivíduo que se tornou ele próprio, em si próprio, no seu dia a dia, uma estrutura kármica, porque ele padece daquilo e tem que resgatar aquilo para poder se reequilibrar, né? E precisa de compaixão, de disciplina e fé. Então não existe só uma forma de entender as coisas de maneira espiritualista, senão a gente cai no dogma, né? No cristianismo, o vício é visto como escravidão da alma, que de fato na psicologia, na biologia, em qualquer lugar você poderia ver o vício como escravidão da alma. O cristianismo apenas constatou isso. E ela clama por redenção. Mas por que se chegou ao vício, né? Esse é o lado espiritual, lado psicológico, né? Lado social. Clama por redenção. São Paulo, o apóstolo, escreve: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então ele está descrevendo ali sobre a questão do impulso da pessoa que tem vício em alguma coisa. Essa dualidade entre o querer e o agir expressa bem o tormento do dependente. Ele sabe que se machuca e não consegue parar. Sim, né?
É igual quando as pessoas falam assim: você fuma, você não está vendo o mal que faz? Ele vê sim, mas ele se dá aquele prazer, correndo risco, né? Por quê? Porque o vício está ligado, está preso ali. No hinduísmo e no yoga, o vício é uma manifestação dos vasanas, impressões mentais profundas que condicionam o comportamento. A libertação, que seria o moksha, só vem pela autoobservação, pela consciência plena e pela disciplina interior. Você vê que são maneiras de ver a coisa, mas diz respeito à mesma coisa e propõem a mesma solução. Mas como chegar a ela? Conclusão: a dor do vício e a esperança da transcendência. O vício é uma tentativa desesperada de calar uma dor, e nós não estamos falando do vício por causa da dor, tá? Claro que para você se recuperar do vício, você precisa de conversar com profissionais, né? Para ver o quanto você está comprometido, quais são as condições psicológicas, pode ter alguma coisa ligada à espiritualidade, à sua crença, à sua religião, alguma coisa assim, para você se proteger, né? Para você se superar. Então o vício é uma tentativa desesperada de calar a dor, mas que perpetua em outras formas, infelizmente. Ele é uma busca de alívio que se transforma em cárcere, né? A dor do viciado não é apenas da ausência da substância, é a dor da solidão, a dor da exclusão, da autonegação e da degeneração, porque ele se sente degenerado. Ele sabe, ele tem lá no inconsciente dele, talvez até no consciente, uma coisa que diga assim: você está piorando, você está ficando depauperado, você está ficando para trás, você está ficando por baixo. E quando as pessoas jogam aquilo na cara dele, é pior ainda. Quer dizer, não que as pessoas não tenham que fazer isso para ajudá-lo, até para chamar atenção, mas que funciona de uma maneira pior. Se você não souber como apoiar aquela pessoa para tentar tirar ela dali, só acusá-la, você falar: você não está vendo? É claro que ela está vendo, por isso que ela está se sentindo degradada, né? No entanto, é também nessa dor que reside a semente da cura. Ou seja, é na dor que ele, vindo a dor, vai tentar se superar. Como lembra Carl Jung, aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro acorda. Quer dizer, o conhecimento é que te desperta. O processo de recuperação, seja pela ciência médica, pela psicoterapia, pela espiritualidade, pelo amor em grupo, pela ajuda de terceiros, familiares, amigos, né? Exige um atravessar esta dor, reconhecer que ela existe, dar nome a ela, a partir dela reconstruir uma identidade livre. Bom, as referências aqui são o tal de Maté, né? O Volcau, o Comte de Sponville, Goenka, Allan Kardec, etc. Então, bom, gente, nós chegamos aqui ao final desculpa, da nossa leitura. Essa matéria aqui, ela não foi uma matéria muito fácil. Vocês viram que eu o tempo todo falei de maneiras genéricas, né? Citei alguns autores aqui, porque eles têm realmente tratados às vezes até um pouco difíceis de acompanhar, mas o problema da dor é central na nossa... Central que eu digo assim, as sociedades humanas não convivem o tempo todo com a dor. Será que em algum tempo, em alguma época, nós estaremos livres disso? Olha, livre propriamente da dor não, mas com capacidade de superá-la, tanto pelas questões médicas, científicas, quanto pelas teorias comportamentais, pelas questões psicológicas, pelo desenvolvimento da visão das transcendências, se as religiões começarem a ser mais educativas, mais elucidativas do que punitivas e dogmáticas e ideológicas, né? Se o ser humano for criado mais livre, com mais conforto, com mais ajuda das pessoas, é claro que nós, umas com as outras, é claro que nós vamos diminuir esse patamar de dor. Superá-lo não sei, porque eu acho que a gente tem terminações nervosas exatamente para sentir tanto prazer quanto a dor, né? E na alma também. Então, é isso aí, fica esse recado aí, faça a sua reflexão, deixe seu comentário, deixe seu like, deixe escrito aí se você acha que eu poderia ter aprofundado. Aprofundado eu não digo, porque eu não sou especialista nessa área, mas que eu poderia ter citado ou perseguido um outro caminho que a gente possa discutir e ser mais elucidado, né? Se você é um profissional da área,
da área ligada a essas coisas que eu falei, por favor, deixe aí a sua contribuição. Muito obrigado. Até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.